Hoje o Sobre Vasco vai ser polêmico porque, ao contrário de muitos vascaínos, eu não acho que o Vasco só sobe se reforçar, não. Muito pelo contrário, eu acho até que se só se reforçar, pode ser que não suba também. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais um Sobre Vasco AV, o seu podcast do Atenção Vascaínos. Então, se você está acompanhando a gente pelo canal do AV+, saiba que você também pode consumir esse conteúdo aqui na sua plataforma de podcast preferida. É só procurar lá por AVcast e você aí vai achar esse conteúdo. E todas as terças e quintas-feiras nós estamos aqui com o nosso programa do Sobre Vasco AV. E aí eu já aproveito, né, para pedir aquele like, para você se inscrever no canal, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui e também acompanhar a gente nas outras redes sociais. É só procurar pelo @avascaínos na sua rede social preferida. E bora falar sobre Vasco, bora repercutir ainda a derrota pro Botafogo no final de semana, né? Uma derrota que foi muito dolorida pros vascaínos. Foi realmente ali um jogo decepcionante, né? Porque eu acho que o vascaíno, ele tá muito machucado já. Que o problema não é o Vasco nem mal, né? O problema do vascaíno, o vascaíno que ainda acredita, né? Porque o que não acredita mais já tá fazendo outra coisa da vida, tá acompanhando as Olimpíadas, foi, sei lá, acompanhar a NBA, a Fórmula 1. O problema é o torcedor que ainda acredita, né? E que fica alimentando aquela esperança de que, pô, uma hora essa má fase vai passar. A gente atravessa esse problema da esperança ao longo das temporadas. Pô, já algumas vezes achou que o pior já tinha passado, quando a gente conseguiu o título da Copa do Brasil em 2011, chegou na Libertadores em 2012, achava que o pior já tinha passado, só para descobrir no ano seguinte que a gente ia ser rebaixado mais uma vez, né? E aí, cara, a cada novo rebaixamento a gente acha que é o último, só para descobrir que pode cair outra vez. E nessa temporada também, ao longo dessa temporada, a gente tá sempre achando que agora vai, né? A gente começou ali a temporada rebaixado, aí o Alexandre Pássaro fez a reformulação do elenco, mandou embora um monte de jogador que a gente não queria mais, trouxe nomes que quando chegaram pareciam interessantes, principalmente pro objetivo da Série B, aí começa a temporada mal. Mas aí vai, ganha do Flamengo, não, agora vai. Aí, pô, depois daquele jogo foi só jogo ruim. Aí começa a Série B jogando mal, mas aí depois vai recuperando. E quantas vezes nessas 15 rodadas que teve até aqui, a gente começou a rodada com aquela expectativa, né? Se ganhar agora, a gente entra no G4. Dependendo ali dos resultados, a gente pode entrar no G4, só para, inevitavelmente nessas horas, o Vasco ter uma atuação decepcionante de novo. E aí, isso vai culminar com a queda do Marcelo Cabo e com a chegada do Lisca, e depois do bom jogo do Vasco contra o Guarani na estreia do Lisca, depois da partida também honesta do Vasco contra o São Paulo, aí que o vascaíno tinha mesmo assumido que, cara, beleza, essa fase aí do Vasco jogando mal, perdendo sem nem lutar direito, ficou no passado, né? O vascaíno tinha essa convicção de que agora a gente ia jogar um futebol um pouco mais vistoso e ia conseguir, com certa tranquilidade até, o objetivo de garantir o acesso para a Série A, só para ser surpreendido nessa partida contra o Botafogo, não só com uma derrota, mas com uma derrota do jeito que foi, né? Acho que é isso que dói mais no vascaíno. Uma derrota em que o Vasco sofre o gol no primeiro minuto e depois passa os 90 minutos restantes sem mal conseguir chegar no gol adversário. Se tivesse sido uma partida, uma derrota, em que o Vasco, massacrou o Botafogo, criou ali umas 5, 6 chances claras de gol e, o goleiro dos caras brilhou, a defesa dos caras realmente se mostrou super consistente. Eu acho que o discurso podia ser diferente, mas não foi o que a gente viu, né? Quem assistiu o jogo contra o Botafogo, não dá pra dizer se o goleiro dos caras é um frangueiro ou é o cara que agarra até pensamento, porque ele vai fazer uma defesa lá aos 30 do segundo tempo, aquele chute do Sarrafiori, que foi uma defesa também que qualquer um fazia. O Sarrafiori chutou em cima dele. Isso que eu acho que acaba estressando mais o torcedor vascaíno. E aí nessas horas, a gente sabe, né, qual que é a solução da torcida para os problemas do Vasco. É normalmente trocar o treinador, que nesse caso a gente não está pedindo ainda porque acabou de fazer isso, né? Então, 3 jogos do Lisca. Até vi uma galera já revoltada achando que o Lisca não vai funcionar, troca o treinador.
Ou então, troca o quê? Os jogadores. E aí a gente volta naquele discurso também, que já tinha antes com o Marcelo Cabo e se reforça agora. Se você trocou o treinador e não funcionou, então tem que trocar os jogadores, né? Então começa aquele discurso de que precisa se reforçar, se não se reforçar, não vai conseguir subir. E, claro, eu não sou contra o reforço do Vasco, não sou contra que o Vasco se reforce, que fique claro isso aqui, né? O Vasco sempre pode se reforçar e sempre pode melhorar. E o elenco do Vasco tá longe de ser um elenco também que tá super estruturado, super balanceado, né? Não, existem vários pontos fracos nesse elenco. E as posições para as quais estão sendo especulados aí esses reforços, eu concordo que são posições frágeis do elenco. A gente, por exemplo, tem que escalar um destro para jogar de pé trocado na lateral esquerda porque não tem outro para a posição. Tem que escalar o Zeca ali, porque se não for o Zeca, tem um garoto novo que tem muito pouca experiência no time profissional, tem um outro garoto que também é novo, e ainda por cima joga improvisado e acabou. E tem lá um volante experiente que não tem condição de jogo nem para jogar na sua própria posição, quanto mais para jogar improvisado na lateral esquerda. Na zaga também, a gente tem ali 2 veteranos, aparentemente fora de forma, não vão aguentar a temporada inteira jogando em alto nível, e fora eles, são só moleques da base, e o outro que é um pouco mais experiente, tá lá nas Olimpíadas agora, ainda leva um tempo para voltar. A gente não tem um jogador de lado de campo que jogue à vontade pela esquerda. Todos os reforços do Vasco parece que se sentem melhor jogando pela direita. Então, assim, existem falhas na montagem do elenco. É claro que existe. Aí foi aquela pergunta de sempre, né? Não existe nos outros? Nos outros 19 times da Série B, tá todo mundo com o elenco perfeitinho. Jogadores certos para todas as posições. Se por acaso desfalca, você tem um reserva também certinho para aquela posição. Eu acho difícil, né? Eu acho difícil. Eu insisto naquela teoria de que, por pior que seja o elenco do Vasco, por mais mal montado que seja, ainda é o melhor elenco da Série B. E eu vou continuar batendo nessa tecla enquanto ninguém me apresentar o elenco que acha que é melhor. Qual é o elenco aí que você, cara, troca, mas tem que ser trocado de porteira fechada. Não é, não, eu quero o time do Náutico, só ficaria com o Vanderlei, com o Cano e, sei lá, com o Bruno Gomes. Não é assim que funciona. Tem que ser o elenco completo. Então manda o Cano, manda o Vanderlei, manda o Zeca, o Peck, o Riquelme, Arthur Salles, manda todo mundo pro Náutico e traz lá. Traz o Giancarlo, traz o Chiesa, traz, sei lá, o Alex Alves, e esses caras agora são os caras que a gente confia que vai levar o Vasco pra primeira. Alguém topa essa troca? Não topa, né? A grande maioria não topa, porque ainda considera que, individualmente falando, os nomes do Vasco são os melhores. Ora, se a gente tem o melhor elenco, por que a gente não tem o melhor time? Por que a gente não tem um time competitivo? Por que a gente não tem um time que consiga, no mínimo, bater de frente com os adversários, né? No mínimo, não tô falando que seja um time que vença todas as partidas daqui pra frente, mas um time que, no mínimo, venda caro, né? Vai perder pro Botafogo, que nem perdeu no sábado, vai perder lutando, vai perder criando oportunidades. Não numa partida em que, em nenhum momento, pareceu que poderia vencer, né? Por que isso acontece? Cara, pra mim, é uma questão de postura. De postura, não é que o time também, aí vai aquela outra questão, né? Terceiro motivo que normalmente os torcedores eles levantam pra botar a culpa de um mau resultado. Depois que você fala que o problema é o treinador, depois que você fala que o problema são os jogadores, o terceiro motivo é sempre que o corpo mole. Ah, não. Então os jogadores estão de corpo mole, os jogadores estão querendo derrubar o técnico, os jogadores não estão com salário em dia, então estão jogando de sacanagem, né? Essa é sempre a terceira teoria. E eu não acho que seja isso, tá? Não acho que falta ali comprometimento dos jogadores, não acho que ninguém tá de corpo mole, porque o corpo mole, ele pressupõe uma vontade intencional, né? Ou melhor, uma falta de vontade de propósito. O cara poderia fazer melhor e, por decisão dele mesmo, ele não tá fazendo. Eu não acho que seja isso, tá, galera? Eu acho que é uma questão mesmo de falta de motivação e falta de buscar aquela coisa lá dentro pra tentar dar um algo mais, sabe? Ou às vezes mesmo falta de confiança, né? De que você pode resolver. Eu acho que a gente olha pro time do Vasco e, na maioria das vezes, a gente vê um time onde os jogadores estão correndo, onde os jogadores estão tentando fazer a parte deles ali, mas sem muito compromisso e sem também muito aquele sangue nos olhos de não aceitar o resultado, que é uma coisa que a gente precisa ver em times vencedores. Aquela coisa de não se conformar com a derrota, não se conformar que o resultado não tá vindo. Então, é fazer o gol, buscar a bola lá no fundo da rede porque você quer fazer a virada, correr para bater o lateral porque você sabe que tá perdendo e tem que vencer, não é mesmo? E eu acho que nesse time do Vasco falta muito essa postura muitas vezes, né? A gente não vê isso na molecada da base, que sobe agora,
o que é até mais normal, né? Eles vão meio que acompanhando o sentimento do grupo e principalmente, então, eu boto a culpa nos mais veteranos. Eu acho que os mais veteranos é que tinham que ter essa postura a mais de não se conformar com os resultados negativos, principalmente quando a gente tá jogando uma Série B, não é mesmo? E, cara, isso passa por o quê? Às vezes, você, num jogo que tá difícil, que nem do Botafogo, você não consegue criar chances, tentar chamar a responsa pra si. Não, eu vou pegar a bola aqui e vou tentar fazer uma jogada, nem que seja tentar driblar dois, sabe? Tentar fazer um lançamento. Eu não sei se falta confiança também, mas o fato é que falta isso, né? Falta essa vontade no time. E sem isso, cara, acho que a gente não vai conseguir voltar pra primeira divisão. E aí, por isso que eu falei lá no começo do vídeo que, cara, por isso que eu não acho que precisa necessariamente se reforçar para subir. Eu acho que se houvesse uma mudança de postura do time, com os jogadores que a gente tem aí, já seria o suficiente para conseguir garantir o acesso, me baseando na questão de que a gente tem um elenco melhor, né? Ou que não deixa a dever para nenhum outro da Série B. E principalmente, é por isso que eu acho que só contratar também não vai resolver. Porque não adianta nada trazer mais 1, 2, 3 reforços, que também não vão poder ser suprassumos do futebol, porque o Vasco, a gente sabe, não tem dinheiro para contratar nenhum craque incontestável. Não adianta trazer mais 2, 3 caras para chegar no grupo e eles serem rapidamente consumidos por esse espírito conformado do Vasco. Se você contratar um lateral esquerdo que cruze com a perna esquerda, um volante matador, né, um volante destruidor, mais brucutu, que nem o pessoal tá pedindo, sei lá, um atacante veloz que saiba jogar pela esquerda, você pode trazer esses 3 caras. Se o cara chega no elenco do Vasco e é contaminado por esse sentimento, sei lá, meio burocrático, vou só fazer o meu aqui, não vai resolver, porque eu acho que falta isso. Eu acho que muitas vezes, insisto, não é que o jogador do Vasco não tá se esforçando. Ah, não, tá fazendo corpo mole. Não é. Mas o cara tá muito confortável ali de vou fazer só o que o professor me manda. Ah, então eu tenho que ficar aqui no setor esquerdo. E aí quando a gente tá sem a bola, eu desço pegando o volante deles. Quando a bola tá com a gente, eu tenho que me apresentar na esquerda. E se eu pego a bola, eu vejo se eu consigo avançar, eu avanço. Se eu não consigo, eu toco de volta pro zagueiro. E é isso que eu vou fazer. Não vou me comprometer aqui com nada fora do script. Se todo mundo assumir essa postura, a coisa não vai rolar. A coisa não vai rolar. Os jogadores têm que saber que precisam dar algo a mais, né? E os jogadores têm que saber que se não tá funcionando o esquema tático, eles têm que ficar incomodados. Eles têm que ficar incomodados. Cara, pô, não tá vindo essa vitória, a gente tem que vencer esse jogo. A gente viu isso algumas vezes. E isso é o que mais revolta, entendeu? Teve alguns momentos nessa temporada que a gente viu o time do Vasco, por algum motivo ou por outro, puxando lá uns brilhos lá de dentro e se esforçando para dar algo mais. No jogo contra o Guarani mesmo a gente viu, o jogo contra o São Paulo, contra o Flamengo, quando o adversário, eles sabem que o adversário é tecnicamente melhor, o time parece que se esforça mais, corre dobrado para tentar compensar. O jogo contra o Goiás, quando o Bruno Gomes foi expulso lá com 2 minutos de jogo, o resto do time parece que se ligou e começou a correr mais. Teve um outro jogo, eu tava tentando me lembrar aqui, eu não lembro exatamente qual é, mas que tem um gol do Vasco, vocês vão lembrar aí, né? O Vasco faz um gol e é anulado injustamente, o time achou que foi injusto, e aí o time cresceu, né? Não, diante da injustiça lá da arbitragem, eles se inflamaram para ir buscar o resultado. Então, assim, tem momentos na temporada em que você vê esse time do Vasco jogando com mais sangue nos olhos e você vê uma mudança no time, né? Agora, a gente tem que buscar para isso acontecer com mais vezes. Não dá para você ter que ter um jogador expulso com 2 minutos de jogo, ou ter um erro de arbitragem, ou então tá com a corda no pescoço, para só aí o elenco se despertar e resolver jogar com a faca entre os dentes, entendeu? Isso tem que ser uma constante no time. Isso tem que ser uma constante. E se a gente não conseguir mudar isso, não vai ser reforço que vai resolver. Não vai ser reforço. Até porque os reforços, por melhor que eles sejam aí, ó, eles vão demorar um tempo para chegar. Até anunciar, até inscrever no bid, até abrir janela. Já vai ter começado o segundo turno do campeonato. E a gente não dá para esperar começar o segundo turno para começar uma reação. A reação tem que começar agora. Então eu acho que o Vasco tem que procurar essa mudança de postura. E eu acho, né, esse é o tom otimista com que eu termino aqui o nosso programa hoje, que a melhor pessoa para isso é o Lisca. O Lisca, ele se caracteriza por ser um treinador que sabe motivar os atletas, que sabe cobrar também,
E eu acredito muito que ele pode fazer esse papel. Agora, para isso, ele vai precisar também do apoio da diretoria, né? A diretoria vai ter que endossar ele nessa questão aí, vai ter que mostrar que tá com o Lisca e dar carta branca para ele fazer o que for preciso para tentar motivar essa galera aí. Porque se continuar jogando desse jeito, né? Porque às vezes o Vasco parece que joga assim, não, a gente vai subir de um jeito ou de outro, não precisa fazer nada, é só jogar nosso futebolzinho burocrático aqui que a coisa vai acontecer naturalmente. E não é assim que a banda toca, né? Não é assim que a banda toca. Enfim, digam aí as opiniões de vocês sobre essa questão toda. Vocês acham que tem essa questão da motivação, da postura do time dentro de campo mesmo? Vocês acham que isso está influenciando? Vocês acham que isso é uma questão principal ou não? É um problema técnico mesmo? Diga aqui nos comentários. O debate continua aqui de baixo. Amanhã a gente volta com preleção sobre Vasco, porque amanhã tem jogo do Vasco, é pela Copa do Brasil. Como é que o Vasco deve encarar essa partida, né? A gente vai debater isso amanhã. Eu conto com a audiência de vocês e até lá a gente vai falando.